Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem. Não adianta chorar, nós temos que enfrentar a realidade que nós criamos para nós mesmos, ou que outras pessoas criaram para nós. Mas discutir quem é responsável, quem deve pagar por esses trilhões de reais que nos impõem como prejuízo, não é bem a hora, este momento. Agora nós temos que cuidar com a higiene, deixar os sapatos fora de casa, usar os chinelos. É através dos sapatos que entram dentro de casa bilhões de típicos vírus, amebas, eh, todos os tipos de parasitas que precisam de um hospedeiro, né? Nós temos que ser corajosos neste momento. Quando você limpar o nariz, quando você perceber que tem muitos pelos, se for homem, você tem que eliminar os pelos com o cortador de pelos e depois passar o álcool gel dentro das narinas. Às vezes isso provoca espirros, mas é ali que os parasitas gostam de ficar. É um lugar meio quente e meio úmido. A boca, nos lábios, é importante que passe álcool gel, porque a porta de entrada para a laringe, para a faringe, para o esôfago, para a língua, é através dos lábios. Os parasitas gostam deste local para acessar, e o objetivo deles é o pulmão. Bom, os parasitas eles não entram pelos ouvidos, mas eu fiquei sabendo que entram pelos olhos também. Nós temos que tomar cuidado com a higiene dos olhos da melhor maneira possível. É um dos lugares delicados para fazer a higiene e evitar que deixar os olhos abertos permita que os parasitas entrem. Não estou preocupado mais do que você, nem menos do que você, mas eu estou olhando que no médio prazo nós teremos um inúmero e grande número de problemas. Nós teremos um grande problema porque até que a economia comece a rodar novamente, nós teremos que repensar muitas coisas a partir do aspecto político lá em Brasília, onde a Câmara dos Deputados, por exemplo, acaba de aprovar, e eu não penso que isso passe pelo Senado, mas foi o que aconteceu, aprovou uma ajuda de 90 bilhões de reais para estados e municípios. Ora, eles contratam, eles aceitam quaisquer coisas. Os estados, na divisão dos três poderes, eles estão bem. Você não vê ninguém demitido na área pública, municipal, estadual e federal. Você não vê ninguém, absolutamente ninguém da área pública, federal, estadual e municipal preocupado com essas férias forçadas, que são, na verdade, uma forma de, por força maior, ficar em casa. Não é tão gostoso assim ficar sem fazer nada, mas não dá para não dizer. Os públicos do Brasil são uma casta e os privados são outra casta. E eu não estou aqui dividindo entre nós e eles como fizeram os partidários do Partido Ladrão, do partido do Luiz Inácio da Silva e da Dilma. Não, não. Não é hora de falar nisso também, não. Eu não estou dividindo, eu estou somando, eu estou ajudando. Mas o engraçado é que as medidas que são tomadas em Brasília por parte do Poder Judiciário, por parte do Poder Legislativo, vem só a favor dos públicos. Não vem nada a favor dos privados que não seja uma conta de longo prazo e que terá que ser paga pela sociedade privada, sociedade que é composta dos pagadores de impostos. Isso não pode ser assim. Eu vejo aqui num jornal, 4.000 empresas prometem não demitir. Ao ler o texto, eu percebo claramente que é um esforço privado, feito sem que haja nenhuma lei dizendo que isso não possa ser feito. Mas é triste, é muito triste.
é de lamentar profundamente que todas essas providências, e há muitas providências sendo feitas, são de origem privada, são das empresas, são dos trabalhadores, são das donas de empresas, são dos empresários, são daqueles que muitas vezes eu critico aqui por conta do Caixa 2 ou da sonegação de impostos. Nós percebemos que no momento da crise a hora é de união. É como numa guerra. Na guerra, nós temos que saber quem é amigo e quem é inimigo, mas muitas vezes os inimigos estão travestidos de amigos. E os amigos estão travestidos de inimigos. Vejam que o corte de salário e jornada no Brasil já atingiu 1 milhão de pessoas. Isso de acordo com a lei. Mas eu pergunto para você, como é que o cidadão vai fazer para enfrentar a realidade do pagamento das suas contas, do aluguel, da prestação do eventual carro, ou do pagamento do colégio dos filhos, ou eventualmente de compromissos assumidos com a compra de imóveis, ou com um eventual casamento? Como é que ele vai fazer? Nós temos que nos unir. E a união passa pela realidade, nós temos que enfrentar. O presidente da República, seja ele lá quem for neste momento, ele deve entender, e parece-me que é esse o entendimento, de que se nós formos exagerados na dose para não trabalhar, desmobilizar completamente a economia, parar tudo, não deixar nem os trens circularem, o metrô, os ônibus, as escolas, as casas comerciais, as indústrias, tudo parado, absolutamente tudo, o que vai acontecer é que a dose do remédio é muito forte e o enfermo vai morrer por conta da inacreditável paralisação da economia. Nós vivemos da economia. A menos que vocês tenham casado com filhas de pai rico e não precisem nunca pensar em dinheiro ou salário, não precisem trabalhar, vocês eventualmente que foram pessoas beneficiadas pela sorte ou eventualmente por heranças afortunadas, vocês talvez não precisem pensar como eu estou pensando, mas é importante que nós todos nos unamos para que seja entendido que não pode haver divisão entre nós e eles. Todos têm que pagar essa conta. Os empregados públicos também. Medidas que são adotadas contra os privados têm que ser adotadas também contra os da área pública. Pensando bem, eu estou aqui a falar porque é importante dizer o que eu estou dizendo. Talvez haja formas mais corretas, mais amenas, mais delicadas, mais interessantes de dizer algumas coisas. Mas é preciso dizer. Eu não vejo líderes eleitos por vocês ou por nós fazendo discursos nesse sentido. Eu não vejo. Eu vejo o Estado brasileiro riquíssimo, um dos estados mais ricos que existe. Ele é contabilizado praticamente em cifras que ficam resumidas no seguinte: se um ministério tem um orçamento de 100 bilhões de reais, 90% desses 100 bilhões estão sendo gastos com empregados públicos e 10 bilhões são investimentos. Há casos em que isso não é assim. É mais, 95% são com empregados públicos, pagamento de salários, benefícios, benesses, prebendas, facilidades. 5% em investimentos. Este é um resumo do problema. Claro, chega numa hora da crise como esta, quem está pagando a crise são aqueles que efetivamente têm férias de 30 dias, ganham 33,3% sobre as férias, tem férias de 30 dias, os outros têm férias de 90 dias e mais alguma coisa por conta de outros etc. Outro dia eu vi o ministro Paulo Guedes, um exemplo de ministro, um dos tantos exemplos de ministros que estão dentro deste governo, fazendo uma pesquisa informal para saber se você autoriza o ministro da Economia a colocar todos os feriados até o fim do ano dentro deste período de quarentena?
Bom, eu não soube do resultado da pesquisa, mas é evidente que eu respondi. Claro que eu autorizo. Nós estamos parados, não existe produtividade que já não havia, agora mesmo é que a festa é grande. Vende-se muita cachaça, muita vodka, está havendo uma exagerada, uma inacreditável falta de higiene, coisa que não é só dos chineses, não. Nós só não comemos gambás, nós não comemos ratos, nós não comemos cachorro, mas nós temos outros problemas muito sérios. Nós temos os nossos rios poluídos. Esses rios são a fonte da água que quase sempre a gente confia no tratamento que a Companhia de Águas dá. Mas é ali que são colocados todos os excrementos. Esses rios, muitas vezes, nas cidades médias ou pequenas, como as nossas, nós temos a sorte de ter água tratada. Mas na maioria das cidades menores do que nós, a água é captada no rio. E todo mundo, a maioria das pessoas, seja lá no interior, ou seja nas áreas urbanas dessas cidades pequenas, todo mundo faz desaguar o lixo fétido das privadas dentro dos ribeirões, dentro dos rios. Ou pior, as pessoas costumam deixar as frentes das casas bonitas e atrás são jogados pneus velhos no rio, geladeiras usadas, pedaços de roupas velhas, tipos de coisas inservíveis, restos de comida, como se fazia antigamente com a lavagem que era dada aos porcos. Sim, o Brasil é assim. Nós não temos muita autoridade para falar da falta de higiene dos chineses, não. Eu conheço a China, eu não conheço a China inteira. Eu conheço a árvore, eu não conheço a floresta. Mas eu conheço como é que é na China. Lá, eles fazem até a invenção. Onde não há rio, eles constroem rios para que possa haver evaporação e possa haver chuva. Eles são inteligentes, criativos, eles merecem elogios. E isso não significa que nós não devamos reconhecer que eles são pessoas que, muito pobres, vindas de uma grande nação, vindas de uma estrutura de educação, de guerreiros muito nefastos para o país, de divisões muito intrigantes com relação à ideologia das pessoas. Desde eras primevas, eles não tiveram tempo para cuidar da higiene que hoje já está se modificando. Mas eu arremato o comentário dizendo o seguinte: é uma repetição. Nós produzimos excelentes elevadores em várias fábricas de elevadores que tem aqui em Rio do Sul e na região. Elevadores perfeitos, competitivos com elevadores fabricados por multinacionais. Nós fabricamos macacos hidráulicos que são mandados para companhias fabricantes de automóveis, montadoras de carros, no exterior. E nós estamos importando essas máscaras simplesinhas, feitas com tecido, essas grandes confecções que existem por aí, essas facções que nós temos as centenas da nossa região, elas fazem as máscaras que nós estamos importando e pagando em dólares para os chineses. Eles fazem essas coisas. Eles fazem isso e vendem, colocam o produto deles a um preço muito baixo aqui dentro, porque aqui a carga de imposto é muito alta. E disso você já está cansado de ouvir falar. Ela é alta por quê? Porque nós pagamos salários impagáveis para os empregados públicos, para os deputados, para os desembargadores, para os ministros do Supremo, do STJ, das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, das prefeituras municipais. São salários que ninguém dá conta de pagar. A iniciativa privada não é aquela que gosta de pagar péssimos salários, não. É que se paga demais para a área pública e isso gera um déficit enorme. Nós não temos condições de fazer investimentos, as empresas saem daqui, vão para a China, produzem lá e exportam para cá para poder vender a um custo cuja margem de lucro é excelente. Não demonizem o lucro.
é do lucro que sai o investimento, sai as ações da Bolsa de Valores, sai o pagamento de tributos sem caixa 2 e caixa 3 e sem sonegação. É do lucro, sim, que a Igreja Católica, principalmente, mas não somente, demonizou, achando que o lucro é discurso para os partidos comunistas. Temos que deixar as empresas lucrar. O errado está em que o Estado brasileiro é insustentável e o ministro da Economia, este governo que está aí, está tentando fazer modificações. Mas você percebeu, né? Nada passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República, porque eles têm ódio, um ódio só porque o governo que está lá não rouba e não deixa roubar. Fica aqui o meu pedido. Nada de dividir o país entre nós e eles. Mas há muita coisa que precisa ser consertada nesta história da relação que existe entre públicos, milionários e os privados, que vivem da capacidade operacional das empresas, que agora estão praticamente todas paradas. Eu volto logo mais.